Olha, o coronavírus avança pelo interior e litoral, já afeta todos os municípios aqui de São Paulo com mais de 70 mil habitantes. Mesmo assim, algumas dessas cidades preparam medidas de relaxamento da quarentena por meio de decretos municipais. E para falar sobre os desafios de reabertura do comércio em meio a uma escalada no número de Covid-19, gentilmente está nos atendendo a partir de agora o prefeito de Campinas pelo PSB, Jonas Donizete, que também é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Prefeito, bom dia, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, obrigado por estar aqui. Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina, os ouvintes da PAN, para mim é uma satisfação também e bom dia aos internautas. Nós é que agradecemos. Prefeito, como é possível, num momento como esse, discutir reabertura de comércio, de serviços? É claro que a economia vive uma situação dramática, mas o Brasil vive uma escalada de casos do coronavírus. Como é possível? Cada cidade, o senhor acha que deve atender a uma especificidade ou é melhor esperar para ver se a crise passa um pouco daqui a algumas semanas? Qual é a medida para se reabrir e para manter ao mesmo tempo as pessoas em casa? Ô, Tiago, nós temos um caso que é sui generis no mundo, né? Somente o Brasil, ele tem, assim, instâncias de poder que estão tendo falas com a população de forma distinta. Nós temos um presidente da República que ele tem uma personalidade típica dele, né? E que desde o começo ele vem dando uma negativa a essa questão da pandemia e falando da questão da reabertura das coisas. O Trump, no início, tinha uma postura igual a dele, depois ele recuou. Isso atrapalha muito a vida dos prefeitos, porque não é qualquer pessoa falando, é o presidente da República, que tem talvez um pouco menos do que tinha antes, mas ainda muita gente que o que ele fala, não é só o que ele fala, a questão de segui-lo também, mas é a questão da pessoa, daquilo que ela quer ouvir. A pessoa está com a loja dela fechada, está com o comércio fechado, aí vem o presidente e fala, não, pode abrir, a gente tem que trabalhar. Isso cria uma chama na população. Aqui em São Paulo, eu posso depois te falar de Brasil, porque como você falou, eu tenho uma visão aí de todas pela Frente Nacional dos Prefeitos, mas em São Paulo, o governador Dória fez recentemente algo que também estava faltando para ele. Eu havia feito uma crítica ao governador Dória das decisões unilaterais. Ele criou um comitê municipalista. Esse comitê municipalista, ele pega 15 regiões administrativas do estado, são as 15 cidades polos. Somente São Paulo tem isso. Se nós formos para outros estados, são 3, 4 cidades. E nós assumimos um compromisso que o governo faria uma base, ou seja, algo que não pudesse mexer e deixaria uma parte criteriosa aos prefeitos, para não tirar a autonomia municipal. Mas nós esperaríamos um pouco para isso. Aí nós estamos sendo surpreendidos com algumas decisões de prefeitos que estão realmente fazendo algumas reaberturas. Eu atribuo isso a uma pressão local que o prefeito tem, em alguns casos, dificuldade de lidar com ela. Mas não acho que seja o momento de fazer essas flexibilizações. Eu tive essa reunião no comitê que te falei, os dados técnicos são preocupantes. Na minha opinião, é uma questão de tempo para São Paulo, capital e Grande São Paulo, declarar lockdown, e o interior tem que se resguardar muito, porque nos últimos dias o avanço do Covid tem sido muito forte. Prefeito Jonas Donizete, a pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Prefeito, eu tinha feito uma pergunta para uma autoridade do estado de São Paulo e repito essa pergunta para o senhor. O que é que ocorreria, a seu juízo, se os prefeitos seguissem, 100% dos prefeitos seguissem o aconselhamento do presidente Bolsonaro? Vamos abrir indistintamente o comércio, mantemos em casa apenas os com mais de 60 anos do grupo de risco e vamos religar as fornalhas da economia. O que é que aconteceria com a pandemia, com esse drama sanitário, a seu juízo? Então, eu vou te falar o meu juízo, Josias, porque eu acho que ninguém pode cravar com convicção uma resposta sobre essa pergunta.
Mas o que eu tenho percebido de dado científico, eu acho que aí o Estado de São Paulo está de parabéns, ele montou um grande comitê com 15 autoridades sanitárias. O meu secretário municipal é uma das maiores autoridades do Brasil e ele é consultado por órgãos como o FDA, organizações de saúde europeias em tomadas de decisão. Eu acredito que nós teríamos um aceleramento de mortes muito grande. Por quê? Porque o sistema de saúde do Brasil, ele tem uma capacidade. Essa capacidade, vamos tirar a Covid, vamos imaginar que nós não tivéssemos a Covid. O ano passado, os municípios, eles foram responsáveis por 53% do atendimento da saúde da população. É por isso que as contas dos municípios também estão em grande dificuldade, porque a saúde tem ficado cada vez mais cara, as pessoas estão vivendo mais, as doenças de idosos estão aumentando, e isso aumenta a conta da saúde, e está caindo sobre as prefeituras. Os estados arcaram com 35% e o governo federal com uma pequena parcela. Então, o que eu acho que é uma irresponsabilidade? Você pode falar para tomar uma decisão quando você vai arcar com as responsabilidades dessa decisão. Agora, você falar para decidir algo que vai cair nas costas dos outros, eu não acho correto. Então, eu acredito que se todos os prefeitos seguissem o que o presidente Bolsonaro falou, nós veríamos mais cenas como nós estamos vendo em portas de hospitais, pessoas morrendo por falta de atendimento. O presidente, parte do que ele fala é verdade, mas uma meia-verdade é uma mentira completa. Realmente o vírus vai se disseminar, realmente as pessoas vão se infectar, mas qual que é a grande luta? É para que isso aconteça num prazo diluído no tempo, para a gente poder cuidar da saúde das pessoas, para que não morra tantas pessoas quanto podem morrer se nós fizermos essa decisão que você mencionou. Prefeito, e para a gente fechar agora, Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, prefeito. Sem dúvida, a preocupação de achatar a curva e ganhar tempo para fazer alguma coisa nesse período faz algum sentido lógico, mas tem que também levar em conta que há um custo enorme nessa paralisação. O senhor mencionou o presidente americano aqui, o Donald Trump. É verdade que ele teve uma postura diferente da do presidente Bolsonaro, mas ele está pressionando para reabrir. E aqui há um federalismo, aqui há muito mais decisões locais. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, né? Será que num país com a dimensão como o Brasil, com 5.500 municípios, cada um com realidades tão distintas, tem municípios com pouquíssimos casos, com leitos sobrando, tem outros em situação muito mais apertada, a pressão, o senhor mesmo deu a entender que a pressão vem local, né? Vem dos comerciantes, do povo, o trabalhador local do município, né? Claro que a influência do presidente pode ter um peso, mas é muito mais local. Não faz mais sentido cada município agir por conta própria nesse caso e abrir ou não de acordo com a sua realidade? Rodrigo, tem um erro que as pessoas estão cometendo e às vezes involuntariamente. Nós temos 5.500 municípios, mas quem vai enfrentar a Covid são 70 municípios, que são municípios que fazem parte do órgão que eu presido, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. São as capitais e as cidades polos. Por exemplo, aqui em Campinas, eu estou falando de Campinas, São Paulo, uma realidade bem distinta do Brasil. Eu vou atender cerca de 100 cidades da minha região administrativa. Então, mais uma vez, eu falo, pode ser que o pequeno município tenha 1, 2 casos, mas nenhum desses municípios tem UTI. Eles vão pôr ambulância e vão mandar para os grandes centros. Mas eu concordo que a gente tem que ter um equilíbrio entre a questão econômica e a questão da saúde, priorizando sempre o lado da saúde. É por isso que eu acredito que faltou ao Brasil e falta ainda uma união de propósito, ou seja, um órgão federativo que tomasse decisões. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O presidente da República, ele não fala a verdade quando ele fala que os prefeitos não consultaram ele sobre as medidas que tomaram. Se vocês quiserem, eu posso testemunhar o que estou falando. Eu tenho um documento do dia 9 de abril, eu consultei o presidente da República, ele enviou ao Conselho Nacional de Saúde, dizendo a ele: presidente, por favor, coloque no papel aquilo que o senhor tem falado, que os prefeitos podem abrir e tal. Sabe o que ele respondeu? O Conselho Nacional de Saúde recomenda
isolamento social e para aquelas prefeituras que estão fazendo isolamento, aumentar o isolamento social. Então, infelizmente, Rodrigo, a gente está vivendo uma dicotomia. Ele vem, fala uma coisa e depois nós não temos o respaldo técnico, os respaldos aí dos órgãos federais para fazer o que ele está falando. Então, isso daí deixa uma confusão muito grande na cabeça da população. Mesmo assim, esse comitê que foi criado junto ao governador, temos essas vertentes dele, é poder criar condições para que o prefeito tome decisões para poder ter a retomada da economia de acordo com a realidade de cada cidade. Por exemplo, eu aqui em Campinas, os casos estão aumentando, mas eu tenho um dos menores índices de mortes do Brasil, eu tenho uma situação razoavelmente confortável em termos de leito e estou abrindo mais leitos. Então, as duas vertentes que nós devemos considerar o avanço da doença e a capacidade de atendimento. Esses são os dois pontos. Ou seja, que fique alguns dias em decréscimo o contágio e que possa ter capacidade de atendimento daquelas pessoas que ficam doentes. Ok, prefeito Jonas Donizete de Campinas, que é também presidente da Frente Nacional dos Prefeitos aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho. Eu é que agradeço, obrigado a todos aí da PAN.